Olá, queridos irmãos, graça e paz, que coisa boa podermos nos encontrar novamente através do nosso campus online Movimento Igreja. Eu tenho dito que o nosso campus online é para as pessoas que não podem estar no nosso prédio e também para as pessoas que não queiram estar no nosso prédio. Você sabia que aqui no campus online da nossa comunidade você pode viver todos os cenários que uma pessoa vive no nosso campus presencial, no nosso campus físico? Portanto, fique muito ligado. Ao longo de todo esse nosso encontro, toda essa celebração, eu estarei compartilhando com vocês a importância do nosso campus online. Eu quero orar com você, nós vamos cantar, nós vamos celebrar ao Senhor. A minha sugestão é que você não fique como assistindo um programa, mas que você venha conosco, que no momento em que estivermos compartilhando os louvores, que Deus toque em você, que a presença do Senhor seja sentida por você, que o ambiente onde você está nesse exato momento seja cheio da glória de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque hoje nós nos levantamos, trabalhamos, o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou e aqui nós estamos para celebrarmos o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por essa ferramenta tecnológica que nos permite estar unidos, ainda que em ambientes tão diversos, tão diferentes, tão distantes, mas nos permite estarmos unidos num único propósito de celebrarmos o nome de Jesus. Eu imploro que os cânticos que serão ministrados possam tocar no coração, possam, ó Deus, encher mesmo a alma, que os cânticos que serão ministrados possam preparar o ambiente, trazer paz para o nosso interior, preparar a nossa mente, o nosso entendimento para recebermos a ministração da Tua bendita palavra. Use, ó Deus, agora cada cântico para que possa, de alguma forma, nos conduzir num processo de adoração genuína. Ó Deus, onde esta celebração estiver, ó Deus, alcançando, onde estiver havendo conexão, que haja também muita visitação sobrenatural. Receba a nossa gratidão por esse momento tão especial para nós. É a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém, amém. Reúna quem está perto de você, fique em pé, vamos celebrar, erga sua mão, expresse com os seus lábios a sua gratidão pela salvação que Jesus entregou a você. Vamos juntos celebrar? Deus abençoe. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar, porque grande és Tu. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar, porque grande és Tu. Porque
nos momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim e eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti o meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. És o fogo do dia e da noite a brisa, o fogo em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim e eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti o meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Você pode dizer isso? Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Cante ao Senhor. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é
te conhecer. Jesus, abra a ti o meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. O toque do Senhor é aquele que te alcança agora. O toque do Senhor é aquele que cura a sua vida de toda enfermidade. O toque do Senhor é aquele que transforma todo o cenário de caos e guerra em paz e mansidão. Que o Senhor se revele a você nessa hora. Que o toque do Espírito Santo te alcance. Que você seja transformado pelo precioso toque de Jesus. Em nome do Senhor. Aleluia. Quantas ministrações foram compartilhadas agora? Enquanto a nossa equipe aqui ministrava as canções, a minha oração era que você pudesse ser alcançado onde você está, por meio da ministração dos louvores. Eu tenho dito que uma coisa é cantarmos algo a respeito de Deus. Outra coisa completamente diferente é cantarmos algo para Deus. E eu espero, alimento dentro de mim a esperança de que nesta noite os louvores que foram compartilhados tenham contribuído para que o seu coração fosse quebrantado e a presença do Espírito Santo fosse sentida por você. Eu quero ler um texto bíblico e é o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. A Bíblia diz assim: de fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e deste mundo nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Aqueles que querem ficar ricos ou aqueles que fazem da sua riqueza a finalidade última da sua existência, caem em tentação, são aprisionados por armadilhas e são completamente dominados por desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça maligna, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitos sofrimentos. Nós vamos contribuir financeiramente, mas antes eu quero relembrar você que Paulo está orientando seu filho na fé, Timóteo, de que o amor excessivo, o amor, o apego, fazer do dinheiro o trono ou o tesouro de maior valor que temos na vida é um grande perigo. Paulo chega a dizer que aqueles que cobiçam a riqueza caem em desejos nocivos, são aprisionados por armadilhas cruéis e por isso vivem em tremendo sofrimento. A pergunta é: o que o dinheiro é para você? O dinheiro tem sido apenas dinheiro ou o dinheiro tem se tornado um opressor? A minha orientação, biblicamente falando, é que você se utilize das riquezas que Deus tem dado a você, primeiro para suprir a si mesmo e também para participar da grande alegria de ser a resposta de Deus para suprir a necessidade do próximo. Contribua nesse exato momento, generosamente, voluntariamente e sacrificialmente, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que entrega com alegria. Você poderá se utilizar agora das informações que serão compartilhadas através do QR Code ou através das informações a respeito do Pix e contas bancárias da nossa comunidade. E dessa forma você estará ajudando a Segunda Igreja, a sua comunidade de fé, a avançar no cumprimento da grande comissão e também em se tornar a resposta do céu para aqueles que estão necessitados. Que haja fartura na sua mesa, que haja abundância na sua despensa, que haja alegria sobre a sua vida. É a minha oração, em nome de Jesus.
causa da sua generosidade, por causa do seu envolvimento, por causa do seu comprometimento, a nossa comunidade tem sido capaz de realizar coisas incríveis, mesmo diante de circunstâncias tão inconcebíveis. Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe muito a sua generosidade, o seu coração desprendido, o seu coração rendido a colocar à disposição do reino aquilo que Deus tem dado para você. Eu quero ler um texto bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, ou acesse aí no seu aparelho, livro dos Atos, Atos capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5 e eu quero pensar com você sobre a conquista de uma vontade rebelde. Atos capítulo 9, a Bíblia diz assim: Saulo, porém ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, pudesse conduzi-los presos a Jerusalém. Porém, seguindo Saulo viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou e, caindo por terra, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu, ou ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Quando nós pensamos na pessoa de Saulo, e depois conhecido por nós como o apóstolo Paulo, o apóstolo que não apenas pregou, mas viveu intensamente a mensagem da graça. Quando pensamos na pessoa de Paulo, o que nos vem à mente é a imagem de uma pessoa completamente envolvida com os princípios do reino. Quando pensamos sobre Paulo, ou consideramos a vida e a história de Paulo, a imagem primitiva que alimenta a nossa mente é do autor das cartas à igreja dos Coríntios, é da pessoa tão inteligente, tão culta que escreveu a carta magna aos Romanos. Quando pensamos sobre Paulo, a imagem que nos vem à mente, a imagem que é alimentada em nós, é exatamente daquele que redigiu a carta aos Gálatas, fazendo o rompimento com toda a prática judaizante. Quando pensamos sobre Paulo, a imagem que nos vem à mente é exatamente de um homem que foi completamente resgatado pelo poder da graça e de uma prisão escreveu cartas tão pastorais, cartas tão extraordinárias, ao ponto de encorajar pessoas que estavam sendo desafiadas a levar adiante o ministério que o Senhor havia confiado. Quando pensamos em Paulo, nós de alguma forma achamos ou alimentamos a tese de que ele amou o Salvador desde o berço. No entanto, quando a gente lê principalmente o livro dos Atos, a gente observa na biografia de Paulo que Paulo teve um passado cruel. Paulo teve um passado violento, Paulo teve um passado sangrento, Paulo provocou espanto naqueles que decidiram seguir o caminho dos céus. O primeiro retrato escrito aqui na Bíblia da vida de Paulo é exatamente de alguém que estava consentindo na morte ou na tortura, no martírio de Estevão. Paulo era um homem brutal, aquele homem que consentia na tortura daquele discípulo fiel. Aquele homem parecia mais um terrorista do que qualquer seguidor do judaísmo, e eu não sei se você considera bem o que a Bíblia fala, mas para o nosso horror, para o nosso espanto, o sangue de Estevão espirrou nas roupas de Saulo, enquanto ele ali permanecia, concordando com tudo que estava acontecendo. Ou seja, Saulo, logo depois conhecido por nós como Paulo, foi cúmplice de um crime medonho, de um crime perverso. A Bíblia diz que Estevão, um jovem cristão que morava em Jerusalém, cujo texto bíblico descreve como sendo um homem cheio de graça, um homem cheio de fé, um homem cheio de poder, um homem que falava com sabedoria por unção do Espírito Santo, um homem cujo semblante era como se fosse o rosto de um anjo.
a Bíblia diz que esse jovem cristão foi brutalmente assassinado a sangue frio diante dos olhos de Saulo. Paulo estava ali, observando todo aquele episódio de tortura, ou seja, o primeiro retrato da vida deste homem chamado Saulo, conhecido por nós como Paulo, o apresenta participando de um violento assassinato. Aqui no capítulo 9 do livro dos Atos, texto que nós lemos, a gente consegue perceber pela leitura que as emoções de Saulo estão à flor da pele. A Bíblia diz que ele está se encaminhando para uma missão sangrenta em Damasco. O objetivo de Saulo era capturar e matar todos os seguidores de Cristo, era prender e levar à tortura aqueles que fossem identificados como seguidores do caminho. Saulo odiava o nome de Jesus, a tal ponto que se tornou um agressor violento, um agressor declarado. Paulo odiava tanto o nome de Jesus que declaradamente perseguiu, matando cristãos por causa da sua dedicação e devoção a Deus. Porém, aqui no texto que nós lemos, a Bíblia diz que quando Saulo ele chega perto da cidade de Damasco, a sua vontade, a vontade rebelde, ela foi conquistada pelo poder da graça. Aleluia! A conversão de Saulo de Tarso, na minha opinião, é uma das mais emocionantes contadas aqui na Bíblia. A conquista da vontade rebelde de Saulo de Tarso nos traz ensinamentos grandiosos, nos traz ensinamentos profundos, até porque, como aquele criminoso que matou a sangue frio os santos de Deus, pessoas que se dedicavam no caminho, como aquele homem tão cruel tornou-se provavelmente o maior líder cristão já conhecido. Só existe uma explicação. Saulo, mesmo com um passado horrendo, horroroso, terrível que possuía, Saulo se tornou um dos maiores líderes da história cristã, porque Saulo se encontrou face a face com um grande transformador. Saulo se encontrou com Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, o Filho de Deus. Aqui no texto bíblico, a Bíblia diz que quando Saulo cai, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou, e a Bíblia diz que ele ouviu uma voz, e essa voz lhe perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta que ele obteve foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu quero destacar 3 lições preciosas, 3 ensinamentos a partir da conquista rebelde desse homem chamado Saulo. Primeira lição: a conquista ou a vontade rebelde de Saulo foi conquistada por um amor ou pela manifestação de um amor incondicional. A conquista da vontade rebelde de Saulo aconteceu porque se manifestou um amor altruísta. Diz-nos os primeiros versículos aqui do capítulo 9 que a razão pela qual Saulo se dirigia à cidade de Damasco era para caçar, era para prender aqueles que professavam a sua fé em Jesus. O objetivo principal daquele homem terrível e temível por muitos era identificar os chamados cristãos e matá-los. A exemplo do que tinha acontecido com Estevão, Saulo estava a ponto de perder o controle. Saulo estava totalmente tomado por um sentimento de fúria sanguinária. Saulo estava completamente controlado por ódio mortal. Saulo nutria no seu coração perseguição em relação aos seguidores de Cristo. Se você fosse um seguidor de Jesus e vivesse em alguma região naquela época próximo a Jerusalém, por certo, você ficaria gelado, e por que não dizer congelado, ao ouvir que Saulo estava batendo a sua porta. E justamente para aquele homem terrível, para aquele homem malvado, existiu a manifestação de um amor altruísta, de um amor desinteresseiro, de um amor desinteressado. Deus manifestou o seu maravilhoso, excelente, extraordinário amor para um homem que não merecia ser amado. Saulo não estava nem aí para Deus. Aliás,
O coração de Saulo estava totalmente vazio de Deus, a sua alma estava distante de Deus, mas não obstante a tudo isso, Deus conquistou a vontade rebelde deste homem por meio da manifestação de um amor incondicional. Sabe, ainda que Saulo não amasse a Deus, isso para Deus menos importava. Ainda que Saulo não tivesse qualquer consideração a respeito das coisas de Deus, isso para Deus não tinha qualquer valor. Sabe por quê? Porque mesmo que Saulo não oferecesse nenhum motivo para Deus dispensar sobre ele o seu amor, ainda assim, Deus permaneceria amando Saulo, porque o amor de Deus independe do ser que está sendo amado. Não importa o sentimento que você tem para com Deus, o importante é que Deus decidiu amar você, apesar de você ser quem você é. E apesar de você fazer o que você faz, seja qual for o ambiente que você está agora, a minha oração é que um batismo de amor incondicional envolva você, para a glória do nome de Jesus. Deus ama você. Deus ama você de uma forma diferente, como o mundo ama você. Deus ama você de uma forma diferente, como as pessoas amam você. O padrão divino de amar é diferente do padrão humano. Nós, humanos, amamos aqueles que podem nos dar algo em troca. Nós, os humanos, amamos aqueles que podem nos corresponder, mas Deus não. Nós amamos aqueles que podem satisfazer os nossos interesses, mas isso não acontece com Deus. Deus não ama apenas aqueles que o correspondem. O amor de Deus é imutável, é incondicional, é desinteresseiro. O amor de Deus não espera nada em troca. Deus ama você, apesar do sentimento que você nutre no coração em relação a Ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Portanto, olhar para esse texto e encontrar Saulo respirando ameaça, indo em direção à cidade de Damasco, com o objetivo de prender os cristãos, é perceber que a rota de Saulo foi transformada, porque Saulo foi encontrado por uma manifestação de amor incondicional. Mas uma segunda característica é que não apenas o amor incondicional se manifestou, mas houve também a manifestação de uma graça operante. O conceito bíblico de graça é um ato benevolente. O conceito bíblico de graça é um ato bondoso, espontâneo, da parte de Deus, algo que Deus derrama sobre o homem apesar do demérito humano. É essa graça operante que é manifestada ou que foi manifestada na conversão de Saulo. Saulo não merecia receber tamanha benevolência da parte de Deus. Os atos que Saulo estavam praticando, as suas atitudes não eram dignas de serem agraciadas por um favor espontâneo da parte de Deus, mas por meio da graça, uma graça operante, uma graça bendita. Deus imputou o merecimento onde não havia qualquer merecimento da parte de Saulo. Sabe, foi por meio da graça que Deus se inclinou, outorgando benefícios para Saulo, que não merecia receber qualquer benefício da parte de Deus. Ou seja, a graça é a graça de Deus que nos faz receber aquilo que não merecemos receber, como também é a graça de Deus que nos faz possuir aquilo que não temos qualquer mérito em possuir. É a graça de Deus que nos permite ter o que jamais teríamos merecimento para conquistar. Sabe, todos nós temos um momento no nosso passado não agradável, não admirável. Porém, eu quero liberar uma palavra aqui em sua direção. Independente do passado que você tenha, saiba de uma coisa: por meio da graça, é possível você em Deus começar a viver uma vida nova. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles que são alcançados pela graça, se tornam novas criaturas. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Quando o Senhor salvou Saulo,
o Senhor lhe deu uma nova identidade. No processo, o Senhor fez dele uma nova criatura. Aquele que perseguia, não mais perseguiu, na verdade passou a ser perseguido por causa da mensagem que passou a pregar. Não fique parado onde você está. Não fique aprisionado por quem você já foi. Não perca tempo se concentrando no que você costumava ser ou no que você costumava fazer ou praticar. Lembre-se de que existe esperança na graça de Deus. Lembre-se de que a esperança que temos em Cristo significa que existe um amanhã mais luminoso, mais extraordinário, mais triunfante. Os pecados que cometemos no nosso passado, eles não têm qualquer poder de nos impedir de iniciar uma nova página de vida aos pés de Cristo nessa noite. Portanto, saia de onde você está e corra para o encontro da graça, porque a graça de Deus, essa graça operante que um dia transformou Saulo, também é capaz de transformar você. E eu concluo dizendo que a conquista dessa vontade rebelde, da vontade rebelde de Saulo, aconteceu não apenas pela manifestação de um amor incondicional ou de uma graça operante, mas também foi marcada pela manifestação de um arrependimento genuíno. Saulo se arrependeu. Quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se nós fôssemos continuar a leitura, nós chegaríamos na informação de que um homem chamado Ananias, ele foi recrutado pelo Senhor para ir exatamente na casa onde Saulo estava. Saulo estava cego. E a Bíblia diz que a ordem que Deus deu para Ananias foi: chegando na casa, impõe as mãos sobre Saulo, porque eu farei Saulo perceber que é um instrumento escolhido por mim, e também darei a ele o privilégio de perceber o quanto deverá padecer em favor da pregação do meu evangelho. Arrependimento. Arrependimento é um conceito do Antigo Testamento. Arrependimento significa simplesmente voltar-se do pecado para Deus. Arrependimento significa mudança de rota, transformação de vida. Arrependimento significa transformação de destino. A palavra arrependimento, ela sugere basicamente tristeza pelo pecado. A palavra arrependimento basicamente sugere uma mudança na afeição da mente, metanoia. Arrependimento significa transformação de conduta, e foi justamente isso que aconteceu na vida daquele homem chamado Saulo, o homem terrível, o homem temível por muitos, por se tornar perseguidor dos cristãos. Agora, depois de um genuíno arrependimento, passou a ser terrivelmente perseguido por causa da sua dedicação e da sua visão a respeito do Cristo ressurreto. Quando esteve diante do rei Agripa, esse Saulo, agora Paulo, ele afirmou: ó rei Agripa, eu não fui infiel à visão celestial que recebi de dar bom testemunho a respeito da graça que me alcançou. Aquele fariseu conhecido como perseguidor dos cristãos, por meio de um arrependimento genuíno, se transformou em discípulo de Jesus. O inimigo dos cristãos foi transformado em apóstolo de Cristo. A minha pergunta derradeira, final para você, é exatamente esta: se o encontro com Jesus transformou a vida daquele homem tão sangrento, tão violento, por que o seu encontro com Jesus também não pode dar um novo destino para a sua jornada? Se Deus transformou Saulo de perseguidor a perseguido, de perseguidor a apóstolo da graça, por que Deus também não pode transformar a sua vida? Esta é a mensagem principal do Evangelho. Não existe ninguém que não possa ser transformado pelo poder da graça de Jesus. Onde você estiver agora, eu recomendo que você dobre os seus joelhos, que você seja alcançado, se sinta amado como você nunca se sentiu, que você seja alcançado pelo poder da graça, que a graça perdoe os seus pecados e que a confissão dos seus pecados seja marcada por um arrependimento genuíno. Se houver arrependimento, haverá transformação, e em havendo transformação,
o destino eterno está assegurado. A minha oração é que essa palavra tenha alcançado o seu coração, transformado a sua vida e tornado você um pouco mais parecido com Jesus. Deus abençoe. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor, e vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale tão profundo irei. Onde for, te seguirei. E nesse andar contigo eu ouço um sim. Mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Nesse andar contigo eu ouço um sim. Mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Como Deus nos abençoou, não é verdade? Eu tenho certeza que você foi tocado por uma oração, você foi alcançado por uma ministração de louvor, você foi de alguma forma tocado profundamente pelo Espírito Santo por uma palavra que foi liberada sobre você. A minha oração é que tudo que pudemos viver ou receber de Deus nesse momento aqui tenha contribuído para que a graça de Deus tenha alcançado a sua mente e o seu coração. Eu preciso lembrar você sobre algumas atividades que estão acontecendo na nossa comunidade. E a primeira atividade que eu quero anunciar é exatamente a programação que vai haver no nosso auditório principal de celebrações, uma programação completamente voltada para as crianças no dia 27 de outubro. Eu estou falando da apresentação do grupo Três Palavrinhas. Nós já estamos com quase 1000 inscrições concretizadas. Você não pode deixar para a última hora. Garanta rápido a vaga do seu filho, da sua filha. Entre agora mesmo no link que está aparecendo para você, segundaigreja.online, e faça a sua inscrição. Uma observação é que as inscrições são individuais. Você deve fazer a inscrição para a sua criança e também para você. Grave essa data, 27 de outubro, às 19h30, nós estaremos aqui com a grande apresentação do grupo Três Palavrinhas. Uma segunda informação
é que nós já estamos também com as inscrições abertas para o 4º módulo, ou a 4ª disciplina que será ministrada no módulo Avance do nosso CCM. Nos dias 27 e 28 de outubro, último final de semana de outubro, nós estaremos recebendo o módulo Teologia Sistemática. Você que já cumpriu toda a fase inicial do CCM, garanta a sua participação. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro, presencialmente na secretaria do CCM. Eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que esse módulo vai ser sensacional, Teologia Sistemática. E eu tenho uma boa ou uma notícia que não é tão boa. É que o facilitador desse módulo serei eu. Será um privilégio ter você em sala de aula para junto compartilharmos acerca da palavra de Deus. E a última informação que eu quero trazer é que depois de amanhã, no próximo sábado, nós estaremos aqui no Stand-Up Cristão recebendo o Douglas de Lima e vai ser uma tarde, o início de noite, vai ser um dia, estamos chamando de dia do riso, o dia da alegria. Como o próprio Douglas de Lima diz, nós vamos sorrir sem perder a salvação. Ainda temos pouquíssimas vagas disponíveis. Entre agora no site da nossa comunidade, segundaigreja.online, e garanta a sua participação. Venha sorrir um pouco, venha se alegrar conosco nessa grande programação. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por você ter me permitido entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo que tivemos junto e a minha oração sincera, genuína e profunda é que você seja tocado, despertado e transformado pela presença do Espírito Santo. Senhor, nós agradecemos por tudo que foi realizado, cada louvor ministrado, cada palavra liberada. Ó Deus, eu imploro que a nossa vida seja vista como uma terra bem adubada, bem arada, bem preparada para receber a boa semente que foi lançada. E não apenas receber a semente, mas produzir muitos frutos que façam o Senhor sorrir. Abençoe esta noite, nos dê um sono tranquilo, nos dê uma noite de paz, livra-nos, ó Deus, de qualquer peste noturna e nos conceda mesmo o descanso do justo. É a minha oração. E eu faço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Espero encontrar você nas nossas celebrações presenciais no fim de semana e tenham um excelente final de semana. Graça e paz.